O Jornal da Rede VTV. E para falar das causas dessa tragédia e do risco de novos deslizamentos no litoral, não só do Rio de Janeiro, aqui também da Serra do Mar, do litoral norte, que cobre aí o litoral paulista, estamos recebendo, você já vê aí no estúdio aqui da Rede VTV, o professor geólogo Juarez Fontana. Professor Fontana, que é coordenador do curso de gestão ambiental, é isso? De gestão ambiental da Unimonte e professor de geologia também da Unimonte. Evidentemente presentei com a sua presença aqui, professor Juarez Fontana. Não necessariamente sobre a tragédia em si, eu acho que muito já se falou sobre o que aconteceu lá em Angra, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, uma projeção, porque o litoral norte, litoral sul inteiro, ele é ocupado de forma irregular. E de repente essas tragédias podem voltar a acontecer, não podem não, professor Juarez? Como vai? Boa noite, Wesley, boa noite, telespectadores. Sem dúvida nenhuma, a situação da Serra do Mar, ela pode ser exemplificada pela questão que houve em Angra, Nós temos duas situações diferentes em Angra, uma no Morro da Carioca, o outro na Ilha Comprida, mas as duas mostram claramente uma situação de risco, uma natural, no caso da Ilha Comprida, e a outra por uma ação antrópica que foi pela ocupação desordenada naquele Morro da Carioca. De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, toda a região da Serra do Mar, independente de ser a sul ou a norte daqui da Baixada Santista, ela tem a mesma situação morfológica. Nós temos um paredão enorme com uma vasta cobertura de Mata Atlântica. O senhor diria, então, a cobertura da encosta é a mesma? É a mesma. Tanto em Angra como aqui. E ela se repete até morfologicamente. Você tem um amplo paredão, que é um aclive muito forte, com uma cobertura vegetal muito ampla. E essa situação, ela proporciona uma instabilidade natural. Um escorregamento é muito natural e ele é evidente. A questão toda que eu vejo é que, apesar de ser uma tragédia, era uma tragédia que poderia ter sido evitada. Tanto em Angra, nas duas situações. Isso se remete mais a um planejamento urbano. A municipalidade deveria ter um planejamento de ocupação de solo que prevenisse a instalação de situações como essa posada numa área de risco, que é um risco eminente. Essa é uma situação. E isso dependeria de ter um departamento de geotecnia para analisar essas áreas e eliminar a possibilidade ou evitar a possibilidade de uma ocupação numa área de risco. Eu diria até que o poder público deve ser responsabilizado, porque as pessoas que compraram o pacote para passar o Réveillon naquela pousada, é lógico, ninguém vai, olha, eu vou comprar o pacote de Réveillon para uma área de risco. Lógico que não vai. Elas estão sendo levadas pelaquela beleza natural, pelaquela oportunidade maravilhosa de estar durante aquela natureza, estão sendo levadas a comprar o próprio caixão. Porque ali onde está instalada aquela pousada e aquelas casas, não dá para aguentar casa ali. Eu não sou geólogo, mas estou errado? Não, Barazão, se você vê a fotografia atual, as casas que ainda permaneceram naquela baía, elas permaneceram por um mero acaso. Porque o escorregamento ele se dividiu em duas frentes e a parte nuclear, a parte central, preservou aquelas casas, mas aquelas casas continuam em risco. E foi numa sorte tremenda. Foi por uma mera questão de sorte. Tá, e elas então deveriam ser realmente interditadas porque existe risco. É evidente. Isso é uma evidência. O Morro da Carioca lá em Angra, parecido com os morros da Cota aqui que nós temos em Cubatão? É uma situação muito similar. Situação muito similar. Olha só. E em Angra dos Reis, no caso, o senhor diria que é preciso fazer uma fiscalização? Na verdade, a municipalidade ela tem que identificar as áreas de risco e fazer com que haja uma interdição permanente em ações antrópicas nessa área. Ela não pode permitir. O próprio governador do Rio de Janeiro parece que, depois de que viu a tragédia, diz que tem que assumir uma atitude muito drástica no sentido de interditar as áreas de risco. Mas isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Entre as vítimas da tragédia de Angra estava um grupo de turistas da cidade de Arujá, na Grande São Paulo. Hoje uma família inteira foi sepultada na cidade. Vamos ver.
Márcio Luiz Bacim, de 30 anos, Cecília Seco Bacim, de 30, grávida de 5 meses, e o filho do casal, de 3 anos, estavam numa casa alugada com outras 14 pessoas. Durante o velório, a mãe de Cecília contou aos jornalistas como foi a última conversa com a família e o neto. Feliz ano novo, Dodô! Feliz ano novo, Dodô! Conversei com o meu genro, que estava preparando a ceia, que ele era um ótimo cozinheiro, né? E eles estavam muito felizes, porque era isso que eles gostavam. Do grupo de 17 pessoas, apenas 4 sobreviveram. 2 mulheres ainda estão desaparecidas. É profundamente lamentável. Esse acidente repercutiu no mundo todo. Muita gente já sabe o que aconteceu. Eu coloquei só a reportagem por conta desse depoimento, que foi realmente diferente das outras emissoras. De qualquer forma, professor Juarez, se fala até na duplicação da Rio Santos. Nós vimos aí nessa virada de ano que a Rio Santos teve 4 pontos. Não, a Rio Santos não. Ali a região teve 4 pontos de escorregamento, interdição e etc. A Mogi Bertioga, Tamoios, não é? A Rio Santos com 2, perto de Ubatuba principalmente. Muito se fala na duplicação da Rio Santos. Eu fico me perguntando, onde é que vai passar a estrada? A segunda pista, a duplicação. Porque não dá. Não tem como. A Imigrantes Nova, a rodovia Imigrantes Nova, é a única que privilegiou ali a questão da natureza, porque fez viaduto e passou pelos túneis, né? Por meio do morro. Então, privilegiou as encostas do morro. E aí se pensou melhor. Agora, onde é que vai passar a duplicação da Rio Santos, professor Juarez? Essa questão da duplicação do Rio Santos é bastante complexa. Porque estão querendo colocar pedágio também. Porque, na verdade... Praça de pedágio. Onde é que vão colocar praça de pedágio na Rio Santos? Só se desmatar. Não tem jeito. É complicado, porque o projeto da Rio Santos é um projeto antigo. O projeto que você falou da duplicação de imigrantes é um projeto novo, é um projeto moderno que privilegia, ele evita o risco e evita o dano à natureza. O problema é que o traçado antigo que existe na Rio Santos é um traçado antigo que vai ao longo da cota e tem muitos cortes de talude, ou seja, de encostas, e que corta e que perde a instabilidade. Então, essa situação é uma situação de risco eminente e deveria ser evitada. Eu não sei como. A duplicação dentro do projeto antigo, ela vai causar mais risco do que a atual. Tá certo. Professor Juarez Fontana, obrigado pela sua presença. Uma última mensagem: as pessoas que moram nas encostas, é preciso prestar atenção. E ao poder público que não deixe mais ninguém construir nada, casa, pousada, etc. e tal, nas áreas que não é possível construir, não é isso? Perfeito. Perfeito, agradeço a oportunidade e boa noite aos telespectadores. Parabéns pelo seu trabalho lá na Unimonte. Muito obrigado. Na cadeira lá de Geologia, tá ok? Muito obrigado. Eu vou ao pequeno intervalo, daqui a pouco mais detalhes para você, hein? Nós vamos mostrar o tumulto generalizado após um show na cidade de Praia Grande, em instantes.